Você deve estar cansado já de ouvir sobre qual é o seu propósito. Você precisa encontrar um propósito para a sua vida, propósito para cá, propósito para lá, mas ninguém te explica exatamente o que é propósito. E a ideia que nós temos é de que você precisa mudar toda a sua vida, mudar toda a sua individualidade, as suas características pessoais para encontrar um propósito. Hoje também é moda associar propósito a abrir uma empresa e ser um empreendedor, ganhar dinheiro ou aplicar uma determinada quantia nos mais variados fundos de investimento que existem no mercado. Acontece que o propósito não é apenas uma frase que você prega na geladeira ou na tela do seu computador. O propósito é uma linguagem. E você vai precisar muito mais do que uma frase para poder comunicar o seu propósito. Primeiramente a você mesmo e depois às outras pessoas que convivem com você. Outro fator importantíssimo do propósito. O propósito é a sua individualidade em desenvolvimento. Ninguém precisa perguntar ao pé de laranja qual é o propósito dele. Na medida em que ele cresce, na medida em que ele realiza as potencialidades da semente e na medida em que ele floresce e frutifica, dando laranjas maravilhosas, ele está realizando o seu propósito. Pelo menos essa era a visão do filósofo Aristóteles. Aristóteles acreditava que todas as coisas, todas, desde os objetos inanimados até os seres vivos, especialmente os seres humanos, todos eles caminhavam em direção a uma finalidade. Eles nasciam ou surgiam no cosmos como uma semente e à medida que o tempo passava, à medida que os processos se desenvolviam, eles manifestavam o propósito potencial que traziam. Ele inclusive dava um nome a esse processo de entelergia, de finalidade, atingir a finalidade, caminhar em direção à finalidade, transformar o ato, em ação, a potencialidade, a potência. Essa era a visão do filósofo Aristóteles. Eu acho ela extremamente adequada quando tratamos do tema propósito. Você não precisa abandonar a sua vida para descobrir um propósito. Você não deve deixar de ser quem você é, negar ou subjugar, abafar as suas características pessoais para seguir um propósito da moda. O propósito de abrir uma empresa, de investir, de ganhar um dinheiro, de ser um bom vendedor. Pode até ser que na sua vida se encaixe esse tipo de atividade como propósito. Não há mal nenhum nisso. Mas talvez não seja essa a finalidade para a qual caminha a sua vida. Há pessoas muito diferentes. Há, por exemplo, mulheres que durante a Segunda Guerra Mundial tinham um anseio, um impulso enorme de ajudar as pessoas. E elas então se alistaram e serviram tanto no exército de Hitler quanto no exército dos aliados, mas não atiraram, não mataram, não perseguiram ninguém. Elas apenas, vestidas de branco, como enfermeiras, salvaram vidas, sem perguntarem se aquela vida era de alguém que tinha as mesmas ideias políticas que elas, sem perguntarem se aquela vida era de alguém que tinha a mesma religião que elas, sem perguntarem se aquela pessoa comungava do mesmo estilo de vida que elas tinham. Elas simplesmente
realizaram o propósito das suas vidas, que era cuidar dos enfermos, e se tornaram enfermeiras ilustres, algumas condecoradas. Salvaram muitas vidas, ajudaram muitas pessoas. Não fizeram nada do que o modismo de hoje prega como propósito ou como encontrar um propósito. Elas simplesmente assumiram a essência das suas individualidades. Elas assumiram quem elas eram, de verdade. A despeito de todo o preconceito da sociedade em que viviam, ajudavam até mesmo os inimigos de guerra, porque viam em cada ser humano alguém digno de ser protegido, viam a vida como um patrimônio valiosíssimo que nenhuma ideologia política, nenhuma crença religiosa, nenhuma crença filosófica ou partidária pode sobrepujar. A vida está acima de tudo isso. E elas então se realizaram, serviram, atenderam, cuidaram de feridas, de lesões, cuidaram daqueles doentes, marcaram na história o papel bonito, relevante que as enfermeiras têm no mundo. Muitas delas se destacaram e foram até premiadas, mas a maioria passaram anônimas. Não importa. Propósito não é algo que você encontra. Propósito não é algo que você realiza para receber medalhas e troféus. Propósito é algo que você descobre dentro de você mesmo para ser feliz, para amar e para levar o bem à comunidade e à sociedade em que você vive. Esse é o primeiro ponto. Por isso ele é uma linguagem. Por isso ele precisa ser descoberto. E a descoberta do propósito começa pelo autoconhecimento. Nós precisamos mergulhar profundamente dentro de nós mesmos, investigar as nossas características, investigar as marcas da nossa individualidade, explorar nossos talentos, explorar nossos dons, mas também entrar em contato com as nossas fraquezas, com aquilo que nós não temos desenvolvido ainda, com as nossas fragilidades. Depois dessa avaliação honesta e muito sincera, em que nós descobrimos o que somos potencialmente propensos a realizar e aquilo que nós precisamos ainda trabalhar e aperfeiçoar, que são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Depois dessa autoconfrontação realmente verdadeira e sincera, nós temos condições agora de perceber o movimento da nossa vida. Porque a nossa vida se movimenta em direção à finalidade dela. Como dizia Aristóteles, a semente de laranja se movimenta em direção ao pé de laranja. Uma semente de uma rosa se movimenta em direção ao botão de rosa. Assim todos os seres. Por que não o ser humano? O ser humano também. Sua vida se movimenta em direção à realização plena dos seus potenciais. Cada indivíduo é único e singular, e ele deve expressar a sua singularidade na comunidade em que ele vive, para que ele faça diferença no meio em que ele nasceu, no meio em que ele vive, no qual ele está posicionado. Isso, conforme diz o ditado popular, significa florescer onde Deus te plantou. Essa visão de propósito como um processo, essa visão de propósito como uma manifestação da nossa individualidade mais profunda,
mais sincera, mais verdadeira, traz uma galeria de exemplos na história da humanidade. Nós podemos citar, por exemplo, grandes bailarinos e bailarinas que dedicaram uma vida inteira a aperfeiçoar a arte do balé. Que não dizer dos grandes músicos, compositores e instrumentistas, concertistas, que elevaram a arte musical a um grau nunca antes sonhado, porque dedicaram a integralidade das suas vidas à arte musical. E assim temos o cinema, o desenho, a agricultura, pessoas que cultivam a terra, plantam, produzem, amam a terra, amam cuidar da terra. Outros que cuidam, criam animais, pessoas que desenvolvem na área da tecnologia, outras que são engenheiros, médicos, advogados, magistrados, promotores, vendedores, atendentes, pessoas que têm uma habilidade de vender, uma habilidade de oferecer utilidades, produtos e serviços, identificando as necessidades dos seus clientes e atendendo da maneira mais interessante, fazendo com que os seus clientes fiquem apaixonados por esse vendedor ou essa vendedora. E aqueles que atendem, sabem receber, conversam, têm uma habilidade para lidar com o público. Temos os psicólogos, os terapeutas. Eu poderia passar aqui horas e horas e horas citando profissões, mas não apenas profissões. E aquelas mulheres que dedicaram a vida inteira para cuidarem das suas famílias. Pense na mãe de Nelson Mandela. Pense na mãe de Mahatma Gandhi. Teve o filho e outros filhos, criou sua família com toda a dificuldade, com todas as lutas, e deram ao mundo grandes líderes. E o nome delas sequer aparece nos livros de história. Nós poderíamos dizer que pelo fato delas não terem sido condecoradas, pelo fato delas não terem recebido medalhas, prêmios, que elas não realizaram seu propósito, que elas não tinham um propósito. Você quer me dizer que a mãe de Nelson Mandela não tinha um propósito? Que ela não cumpriu o seu propósito nesta vida aqui na Terra? Que ela não realizou? Eu não acredito nisso. Eu creio que a vida dela se movimentou em direção a essa finalidade. Porque é preciso ser uma mulher de muita fibra para gerar um líder como Nelson Mandela e outros, seus irmãos. Ou gerar um Mahatma Gandhi, educar, criar, dar a base para que esse ser humano se transformasse no líder que ele se transformou. Então, todos esses aspectos são relevantes para que a gente possa compreender que o propósito não é uma frase. Isso não é uma atividade de uma brincadeira. O propósito é algo que você vai descobrindo, uma linguagem que você vai aprendendo à medida que amadurece, à medida que você cresce, à medida que você realiza, você vai compreendendo melhor qual é o sentido da sua existência.